Bem-vindos, Planeswalkers, a mais um episódio do Guia Planar. Eu sou o Matheus. E eu sou o Felipe. E eu sou o Nelson. E esse é o Guia Planar número 45, aonde no meio da semana dos anúncios da Wizard, nós vamos falar sobre elas. Porque a Wizard, de fato, foi, como o Mário falou, sem precedentes a quantidade de anúncios que foram feitos essa semana. E anúncios bons, não só em quantidade. E anúncios bem interessantes também. Não só de coleções novas, algumas coleções bem inesperadas, outras esperadas, mas de algumas mudanças bem interessantes. Com certeza. Algumas coisas incomodam, mas vamos lá. Tem que ter o mimimi. Não pode ficar sem, né, Felipe? Senão eu perco minha identidade. Vai ter muita gente que vai deixar de escutar o nosso podcast se o Felipe não fizer mimimi. Exatamente. Um dia ele... Bom, se bem que o Felipe só vai ficar mais velho e mais rabugento de agora em diante, né? Então não tem como ficar menos cheio de mimimi. Antes, como de costume, a gente vai para um Crack a Pack de uma coleção interessante. Spoiler alert, os core sets voltaram, as coleções básicas voltaram. Só que essa aqui é um booster da 10ª edição, que era praticamente onde só haviam reprints ainda, né? Foi a partir de M10 que começaram a ter cartas novas. Acho que sim. Certo? Isso aí. E esse aqui é da 10ª edizione, 7 base. É um busta de 15 kart. Italiano. Olha aí, agora... Tô aprendendo a lutar contra os pacotes em italiano. Bom. A primeira dela é número... Putz, já é uma vermelha pra me ferrar de cara, né? Puta que pariu. 226. Tasso Delerotti. Texugo das Rochas. Rock Badger. Sim, por 4 uma vermelha. É uma criatura, é uma besta, é uma 3/3 com passa-montanha. Passa-montanha. Bom termo. Não precisa nem explicar, né? Travessia de montanhas. Mas tipo, passa uma montanha aí, cara. Bem ruizinho, né? Bem ruinzinho mesmo, né? A próxima é uma extremamente clássica. Contro Evocazione. Por uma azul, é uma mágica instantânea. É uma mágica clássica azul, por um azul, que é uma instantânea. Quem se arrisca a adivinhar qual é? Counter Target Creature azul... Spell? Não. Isso é um azul imaginário. Sei lá, então. Uma azul... Unsummon? Unsummon, exatamente. Número 122. Como é que é o nome? Retorna a criatura alvo para a mão de seu proprietário. Que eu só agora descobri que é isso, conjurar. Exatamente. É a do dragãozinho? Bem interessante essa arte. A do dragãozinho não é tinha massa. visto essa arte de Unsummon ainda. A próxima... Ratos Famintos? Por um genérico número 171. 171. Ratos Vorazes. Ravenous Rats. Por genérico, uma preta, uma criatura, um rato, é um 1/1. E quando ele entra em jogo, um adversário alvo descarta uma carta. Bem legal. Essas cartinhas faz o oponente descartar uma carta e pelo menos ainda tem um corpinho em jogo. Isso, é um champ block. Eu acho que o Saffron Olive fez um deck de Rat Control esses dias. Com esse bichinho aí. Bem divertido. Esses dias, há 2 anos atrás. O Nelson fica assistindo vídeos aleatórios do MT Jogo de Ficha e deu olha assim um vídeo 2 anos atrás que ele não conhecia. Esses dias. Eu assisti esses dias. Tá. Felipe, agora eu vou testar os teus conhecimentos de Magic clássico, cara. Nossa. Aranha gigante. 2/4 Reach por 4 mana? Isso. Qual é o custo exato dela? É um verde 3 quaisquer? Isso aí. Olha aí. Tá bom, cara. A próxima é número 16. Eu acho que é Guardiã Fantasma. Qual o número, desculpa? 16. 16. Guardiã Fantasma? Não, tá. Carcereiro Fantasma. Carcereiro Fantasma. Bom, enfim. Por um genérico e uma branca, é uma criatura, é um espírito, é uma 1/1. E ela tem vira, uma criatura alvo ganha +1/+1 até o final do turno. Jogável. É um combate trickzinho ali que fica. Acho legal, cara. Até bem, bem útil. Bonito. Quando não se tinha Exalted, isso aí era o jeito, né? Era o que dava pra fazer, né? Era o que tinha. Outra carta bem legal,
que jamais estará de novo em Standard. Incinerar, eu imagino que seja isso. É número 213, Felipe. Incinerate, clássica. Por genérico, e uma vermelha é uma mágica instantânea e ela dá 3 de dano a uma criatura, um jogador alvo, e uma criatura que recebeu dano nesse turno... Não, quando uma criatura que recebeu dano nesse turno fosse morrer, coloque ela no cemitério. Se ela fosse morrer, coloque ela no cemitério, Matheus. Ela não pode ser regenerada. Errei tudo. Realmente, se ela for morrer, você coloca ela no cemitério. Não precisava estar escrito isso na carta. Acho que o Raio tem essa mesma habilidade, o Shot. Eu acho que a maioria, até o Scorch também. Spear. Devia estar escrito no texto itálico de Death Touch. Que barbaridade, né? É que, tipo, eu tava esperando, eu pensei que ela seria exilada quando morresse, né? E aí eu fui lendo assim, isso não parece com o que eu tô falando. E aí eu perdi todo. As palavras saem da minha boca, mas não é o que eu estou querendo dizer. Não é mesmo. A próxima é número 58, Honra dos Guerreiros. De guerreiro. Honra de Guerreiro. E na arte tem uma mina quase com as tetas de fora ali, tem só tipo um coletinho tampando os mamilos. Na eu época não que ainda essa podia. O que foi, Nelson? Na época que ainda podia. Bom, por 2 genéricas e uma branca é uma mágica instantânea. E as criaturas que você controla ganham +1/+1 até o final do turno. Bem fraquinha por 3 de mano. Hoje normalmente dá +2, +0 ou +2/+1, alguma coisa nesse Ou tipo. alguma habilidade. Acho que é Comunhar com a Natureza, número 256. Caralho, que set grande, 383 cartas. Comungar. Nature. Por uma verde, é um feitiço. E olhe nas 5 primeiras cartas do teu Grimório. Tu pode revelar uma carta de criatura entre elas e colocar na tua mão. Coloque as outras no fundo do teu Grimório em qualquer ordem. Útil. Essa é boa. Cara, a próxima é número 77. 77. É um mago de ser astuto. Ladina. Magitrilhadora Ladina. Por 2 genéricas e uma azul, é uma criatura, é um humano mago. Agora, é tão estranho tu olhar em italiano porque o humano não tem H. Aí tu fica pensando, puta que pariu, o cara não sabe escrever direito, tá ligado? Bom, é uma 1 e tem vira, uma criatura alvo com poder igual ou inferior a 2, não pode ser bloqueada nesse turno. Isso aí. Daí tu combina isso com aquela que dá +1/+1, daí primeiro tu usa essa habilidade, depois dá o +1/+1. Depois tu dá +1/+1 pra todas as tuas criaturas. Isso. E foda-se. E aí, em resposta a tudo isso, o cara dá incinerar na tua criatura. Isso. A próxima é número 138. 138, Crocodilo do Entulho. Por 13 uma preta, é uma 5/1 e é um crocodilo zumbi. Isso aí. Esses zumbis baunilha. aleatórios. Todo site tem um zumbi aleatório. A próxima é número 343, é Livro do Mago? Ou Livro de Magias? Livro de magiacas. Livro de mágicas. Magiacas. Por 0, é um artefato e tu não tem limite máximo de cartas na tua mão. Isso aí. E daí... É uma carta. Eu não entendi essa carta, porque daí tá o paladino, um dos paladinos, não sei qual paladino é esse, se é o do norte, do sul, do leste ou do oeste, lendo um livro, e daí o flavor text é do Carne. Tipo... Ok. Deve ser aquelas Cara, cartas que anos veio a 90. arte errada e daí eles enfiaram em alguma outra coisa. Eu ia falar que é nos anos 90, mas não, é de 2007 isso aqui, então... As coisas já deviam fazer um sentido. Não, mas essa arte é antiga já, essa arte desde a 7ª. Pois é. A próxima é 131, Espírito... Não vou tentar ler isso. Tragadente. Consumir o espírito. Por X, uma genérica e uma preta. É um custo de mana interessante, né? Tipo, X, um genérico e uma preta. É um feitiço e pague apenas mana preta no X. Isso. E essa carta causa X de dano a uma criatura, um jogador alvo, e tu ganha X de vida. É a versão corrigida do Drain Life. Yeah. Por que corrigido?
porque o drenar vida, o custo dele era uma preta e uma qualquer, e daí no texto dele dizia, você pode pagar mais X pretas, mais X, pagando só pretas, e daí... Daí complicava tudo. É. A próxima é número 24. Sacerdote de alguma coisa. Número... vamos, browser. Sacerdote Icatiano. É, Icatian Priest. Deve ser. É uma 1/1 e ela tem... É um xerico humano, um clérigo humano. Isso E aí. por uma genérica e 2 brancas, uma criatura alvo ganha +1/+1 até o final do turno. Bom! É o, Essa já é bem melhor do que as outras. é o pack do +1/+1 esse. De novo, daí faz a criatura não poder ser bloqueada. Ah, Olha, ele veio de a Fallen nossa rara é uma... Empires. De repente, Fallen Empires. Não. A nossa rara não é a única carta do set que eu acho que vale alguma coisa, que é o... Como é que é o artefato lá? Crucible. Crucible, não é Crucible. É número 271. 271. Joiner, Adepto da Junção. Por uma genérica e uma verde, é uma criatura, um elfo druida, uma 2/1. E tem os terrenos que você controla, vire e adicione um mana de qualquer cor à tua reserva de mana. Ué, ela não é barato. Interessante. $3. O terreno é uma planície de Ravnica, cara. Que estranho. É aquela que eu acho bacana, tá ligado? Que eles pegam a cidade de longe, assim. Se eu não me engano, essa aqui que foi a arte promo de Dragon's Maze, sabe? Que tu ganhava sempre o terreno básico no pré-release. Sim. E uma fichinha de Goblin. Uhul! Que é legal. Nada demais, mas fichinhas de Goblin sempre são bonitinhas. Tudo Isso aí. menos bonitinho, né? Não nesse sentido, assim, mas que, sei lá, ele tá olhando, tá vindo os caras e... melhor eu sair daqui. Tô vendo, tipo, uns guerreiros atrás. Ele... Eu acho que eu preciso sair daqui. Eu acho que não é um bom... não é um bom lugar para mim estar. Bom, então indo para as notícias, que é um monte dela, que vai provavelmente ser o episódio todo. A não ser que a gente seja muito eficaz. Se a gente for muito eficaz, nós temos um segundo plano e um assunto pra falar, mas eu duvido muito. Se nós não formos, é bom que a gente tenha um episódio a menos pra pensar. Exatamente. Então, é o mantra do projeto. Toda proatividade será punida. Não sejam proativos e eficientes. Sejam bem ineficientes. Então, começando meio que na ordem que as coisas vieram, ou na ordem de partes interessantes. Primeiro delas, Arch Enemy Nicol Bolas, que é muito interessante, até legal que eles voltaram pro formato de Arch Enemy. Achei que eles não iam voltar e que era um formato que eles tinham abandonado. E uma coisa legal que eles fizeram dessa vez é que agora os decks não são vendidos separadamente, né? Então agora ele realmente é um board game. Então é uma caixa que vem com todos os decks ali, daí tu só abre, pega as cartas e joga, né? Não tem que ficar catando gente que tem os decks que compunham o Arch Enemy, né? Que na verdade não era bem assim. Na verdade, os outros decks, o Arch Enemy foi um dos produtos secundários que menos deu certo. Porque, na verdade, cada deck era o Arch Enemy e tu tinha que ter 3 outros decks genéricos pra lutar contra aquele deck. Não era um contra os outros. Era vários Arch Enemies diferentes e daí tu tinha que ter o deck do Arch Enemy e tu tinha que arranjar 3 amigos com outros decks pra lutar contra os teus. Só que isso, além de causar um monte de problema de poder dos decks, né? Tipo, se os caras tivessem uns decks avassalador, obviamente que o Arch Enemy não ia ter chance. E tu ia ter que... Eu lembro de alguém brabo. Exatamente. E o pior, cara, o deck... Obviamente o deck não é nível competitivo com nenhum outro, mas o pessoal falava que os schemes, né, as cartas de esquema que o Arch Enemy vem, que elas eram muito overpower. E mesmo assim não era o suficiente pra aguentar 3 deck normalzinho, assim, nem deck fodão. E daí eles tocaram, isso aqui nunca vai funcionar, porque não tem como a gente ver, mesmo que o cara tenha as cartas O cara não consegue jogar out of the box esse negócio, porque o cara vai praticamente comprar a caixinha pra ter os esquemas, porque o deck em si, ele nunca vai conseguir um outro pra parear. Aí então a ideia foi, então vamos montar um pacote completo, cara, já vai ter o Arch Enemy com os decks pra parear com ele.
Que eu acho que foi uma boa sacada. Eu acho que foi bem pensado isso pra tentar revivar um produto que não deu muito certo com uma nova ideia. Como o Felipe falou, é um board game. Se tu quiser comprar só aquilo e ser aquilo o teu vício de Magic, tá de boa. E uma coisa também que o professor falou no vídeo que ele lançou sobre esse Arch Enemy em específico, é que agora os esquemas estão bem mais fracos, né? Que antes eles realmente eram mega overpower, só que agora, como os decks são mais equilibrados e tudo, daí os esquemas são bem mais fracos. Entretanto, daí ele falou que isso leva a uma situação que o Arch Enemy dificilmente ganha uma partida. Exato. Que eu acho que eles não acharam o equilíbrio ainda. Um esquema muito forte, agora ficou muito fraco. As únicas duas, o professor falou, foram dois problemas que tinha com esse negócio. Primeiro é que o Arch Enemy ficou um pouco fraco demais. Eu acho que ele deveria ganhar a maior parte das partidas, não perder. Pra ser mais emocionante quando os caras realmente vencem o Arch Enemy. E o segundo é que, como os decks são muito feitos pra funcionar entre si, tu não tem muito espaço pra mexer neles. Então se tu jogar 20 mil partidas seguidas, vai acabar ficando meio repetitivo. Daí sempre tem o fator aleatório do Magic que tu não sabe qual a ordem que vem as cartas, né? Sim. Isso sempre vai... Mas foi ele dizer, se tu gosta muito de mexer com deck, de jogar coisa nova e tal, talvez não seja o produto pra ti. Porque o pool de cartas é muito limitado. Mas considerando, né, que é uma tenteada nova, eu achei até que foi um review muito, muito bom, assim, que mostrou que o produto é legal. Uhum. Agora eles conseguem iterar melhor em cima disso, né? Eles entenderam que tem que ser os decks prontos ali pra fazer. E eles já fizeram uma nova interação né? disso, né? Depois a gente vai falar mais lá pra frente de Ixalan, né? Que eu acho que vai ser uma coisa mais ou menos parecida. E tem uma coisa importante também que foi o reprint do Gideon Jura, né? Certamente, é isso que eu ia mencionar. Eles colocaram os Planeswalkers bons até ali, né? Nas coleções, tipo, não é a pior Chandra, a pior Nissa e o pior Gideon. Não, pelo contrário, não é tipo melhor. De cada. Não, melhor não, para. Aquela ali não é melhor que a Chandra de Kaladesh. Depende do deck, cara. né? Exato, depende E eu acho o Gideon de Zendikar, por si só, muito melhor do que o Gideon Jura. Sério? Sim. Eu acho que depende do deck, cara. Pô, Talvez as outras cartas do deck ajudem a ser mais compatível com o outro. Não, mas pensa na seguinte situação, Felipe. Tu tá com um Gideon de 4 de mana, e sei lá, tu tá com... Tu coloca um token, no próximo tu ulta ele, baixa outro Gideon e coloca mais um token. Bum, tu tem 2 tokens 3/3, sabe? A segunda cópia, mesmo que tu tem 2 na mão, ele não é inútil, ele funciona muito bem em múltiplas cópias. Sim. Não, esse aspecto, o Gideon de Zendikar é muito bom, pelo fato de ele virar esqueci o nome, uma antífona. Mas esse não tem mais de uma cópia, forte, só tem um. Então não adianta pensar nesse tipo de estratégia. A habilidade do Jura de fazer as criaturas ter que atacar ele ganha muita lealdade, então ele é foda, meu. Sim, é que eles têm propósitos diferentes, né? Um é mais controle e o outro é mais mid-range, né? Certamente. E também tem o Bolas Planeswalker. Eu ia achar interessante se eles tivessem colocado a nova versão do Bolas, sabe? Eu acho que ia ser legal. Pra ter, tipo, tem um novo set aqui, nós já temos um novo cara aqui, né? Semelhante como tinha os Duel Decks antigamente, se vocês lembram. Sim. Que tinha algumas cartas da coleção nova que já vinham no Duel Deck. Eu acho que o timing não deu certo. Acho que até teria possibilidade, mas acho que o timing não deu certo, que saiu bem antes do Hour of Devastation. E eu acho que Mas o Hour of Devastation sai esse mês, cara. E eu acho que o Bolas do Hour of Devastation não vai ser nem de perto o mesmo nível de poder. Ele já vazou, né? Tu não viu ele ainda? Aquele ali, o pessoal tá dizendo que é que é daqueles outros decks, não de... Não, saiu com 4 habilidades. Tu não viu? Eu vi um deles, não sei se saiu outro. Saiu 2 já? Não, faz tempinho 2. já. Sim. É que Não, tem um de 4 habilidades e um de 3. Da devastação. Tem os dois já. O de 4 habilidades, que é o oficial. O de 3 habilidades é o do deck introdutório. Então, só o novo Nicobolas, que é o Deus Faraó. O mais 2 dele é o oponente exila cartas do topo do... Bom, enfim. Começando pelo princípio, né? Ele é 4, azul, preto e vermelho. Então, as cores dele mesmo, né? Por um Planeswalker com 7 de lealdade. Então, ele já entra com bastante lealdade. Ele tem um mais 2.
que o oponente exila cartas do topo do Grimório até que exilar um card que não seja terreno. Até o final do turno, tu pode castar aquela carta sem pagar os custos de mana dela. É muito absurdo. É bom, mas... não sei, eu não acho que seja tão boa assim. O mais um dele é cada oponente exila 2 cartas das mãos deles. Então é muito interessante. O -4 dele eu acho muito forte. Ele dá 7 de dano ao oponente alvo ou à criatura que o oponente controla. E o ultimate dele, -12, que é exile cada permanente que não seja terrenos que seus oponentes controlam. Então cara, imagina na situação tu jogando em Commander com aquele board style desgraçado. O cara tem um Dublin Season, alguma coisa, coloca esse bolas em jogo e ulta. Pronto, acabou o board style. Acho que ganhei. Mas eu não sei, eu acho que a outra versão dele custa 1 de mana a mais, né? É bom pensar nisso aqui. A versão antiga dele era 4, azul, preto, vermelho. Sim. Mas eu acho que ela era melhor. Como eu disse, eu acho difícil que eles fossem criar um negócio mais poderoso que o original. É que eles são diferentes, né? Não, concordo, mas é power level, assim, o power level do primeiro Bolas era muito maior do que o power level atual. É que, sei lá, esse custa menos, entra com mais lealdade. Mas as coisas que ele faz não são tão avassaladoras. Exatamente, porque o outro entra e chegava destruindo alguma coisa ou tomando o controle da melhor criatura que o cara tinha, sabe? Ele virava o jogo. Esse aqui não vira o jogo quando entra. Ele vai virar o jogo aos pouquinhos, claro, mas não quando entra. Tipo, a habilidade de +1 dele contra um deck agro é inútil. E mesmo a +2, tá ligado? O cara vai, tipo, o cara tem 6 criaturas, tu tem... o Bolas e pega mais botar mais um em jogo, né? Mas eles estão cuidando muito pra não ter Planeswalkers que entram em jogo quando tu tá perdendo e que te botam numa situação boa, né? Eles estão cuidando muito pros Planeswalkers só serem realmente bons quando tu tá numa situação onde tu já tá em vantagem. Acho que o último Planeswalker que saiu que entra em jogo quando tá atrás e te dá uma vantagem é a Chandra de Juramento Sentinelas. Eu ainda diria que a melhor de... Talvez porque ela possa pegar lá, mas o melhor desses era o Ugin, né? O Ugin é foda. Não. Ele entra e limpa tudo. É que o problema do Ugin é o fato de ser X ou menos. Se fosse uma coisa assim do tipo, exile permanente de custo X, ok. Mas o problema é que é X ou menos. E isso é muito quebrado. Mas muito quebrado mesmo, né? É isso que é foda. É muito forte. Muito forte. Bom, era isso sobre Arch Enemy. Não, e só pra agora deixar também... Tipo, deixar no ar, assim, é que algumas cartas foram vazadas no site... francês, né? Um site francês, né? Uma coisa assim. Não, era no site oficial da Wizards mesmo, então, só que no em francês da Wizards. Isso. Tá. Não, beleza. Só porque eu achei num site francês, não. É no site oficial francês mesmo. Então a Wizards não pode nem reclamar dessa vez que os caras vazaram as cartas delas. Mas, entretanto, todavia, depois daquela ridicularidade de tradução em francês que a gente viu a última vez, os franceses não estão muito bem no panorama da Wizards. Não vai muito, que eu mandei pra vocês esses dias lá o do Durez, né? Que é coerção ou coergir, tem os dois na tradução em português. Mas daí vazaram 3 cartas, que é esse Nico Bolas, a Samut, a testada. A testa é que grande, daí né? ela virou... né? Que daí ela virou um Planeswalker, que é uma vermelha. Que é o pior Planeswalker do mundo, cara. O Ultimate dela é muito bom, então por um Super Friends ela é muito boa por causa do Ultimate, né? Que é por uma vermelha e uma verde, 2 quaisquer, ela tem +1. Até uma criatura alvo ganha Double Strike até o final do turno. -2, ela dá um Forked Bolt. Uhul! E -7... 2 de dano dividido como tu escolher entre qualquer criaturas ou jogadores alvos. Isso. E daí -7, procure no teu baralho por até 2 criaturas ou Planeswalker e coloque elas no campo de batalha e embaralhe o deck. Tipo, imagina, tu pode procurar um Nico Bolas e um Jace, ou um Nico Bolas e um Obnixilis, ou um Nico Bolas e um Ugin. Eu não sei, daí... eu acho muito ruim ela. Nossa. Não, o resto das habilidades dela são muito ruins, mas é que nem tu falou, daí tu tá com Super Friends e tem Double Season.
Daí ela já entra com Ultimate, porque ela entra com 4 habilidades e o Ultimate dela é -7. Então ela entraria com 8, então já daria pra fazer o Ultimate dela. É um praticamente paga 4 e bota 2 Planeswalkers do teu deck em jogo. Daí não é ruim. Acho que a ideia dela é justamente ser uma ticking bomb, O Felipe sendo otimista com uma carta. Quem diria isso? Não, eu acho que o design dela, a ideia é essa, sabe? Ela bem devagarzinho e subindo até ter uma habilidade ridiculamente foda. É mais ou menos o que ela faz na história, né? Que ela é uma Zé Mané qualquer e daí vai indo até fazer alguma coisa na história. Isso. Em termos de flavor, tá condizente. E também vazaram um sweeper de 3 de mana, que é o Bontus Last Reckoning, que daí destrói todas as criaturas por 2 pretas e uma qualquer, e os terrenos que você controla não desviram no próximo Untap Phase. Step, melhor dizendo, na Phase. Então, tu tem a vantagem de poder fazer um ref um turno antes, só que a desvantagem é que no próximo turno tu não joga. Isso mas é parecido com... Interessante é que... Seria interessante se eles copiassem um pouco mais da mecânica que tem no Hearthstone, né? Que tá em Hearthstone, o Xamã tem a mecânica de Overload. Sim. Tu dá uma mágica mais barata, só que daí no próximo turno tu, tranca uma certa quantidade de mana. Mas é mais ou menos isso. Só que só que são todas, né? Não é toda. Mas tu não vai trancar toda, tu vai poder baixar um terreno. Tu vai ter um de mana no quarto turno. O problema é que imagina assim, ó. Imagina que daí tu tá com mais um late game, tu tá com 6 terrenos em jogo, e tu quer jogar mais de uma mágica além disso aqui. Daí tu não vai desvirar 6 terrenos no próximo turno. Mas é que daí se eles botassem, desvire X terrenos, não sei o que, aí não ia ficar tão limpo o design. Eu acho que cada deus vai ter um Last Reckoning, tá ligado? Porque o Bolas tá chegando e os caras, não, aqui é nosso. Na real não, porque o Bolas controla os deuses, né? Esse que é o mais interessante do flavor da carta. Tu vê a cabeça da Bonto, ela tá com um jacaré de carne e osso, e não mais aquela cabeça metálica. E pelo que eu entendi do lore, o que o Bolas fez? A Moncat tinha 8 deuses, Bolas conseguiu controlar 5, substituindo a cabeça de animal deles por aquela cabeça metálica. Os outros 3 desapareceram, ninguém sabe o que aconteceu com eles, mas desapareceram mesmo. O Bolas conseguiu até que as pessoas não lembrassem mais dos deuses. E daí agora, por algum motivo, a Bonto conseguiu a cabeça dela de volta. Ou imagino que a liberdade dela de volta também. Então eu acho que a ideia do Hour of Devastation vai ser que o Bolas vai perder o controle sobre os deuses. Talvez porque os outros 3 vão voltar ou alguma coisa do tipo. E daí os deuses vão se voltar contra o Bolas. Por isso que tem alguma chance da Jace's League vencer se os deuses ajudarem, né? Mas olha o flavor dessa carta, né? Eu sei que o flavor até não final, parece. Eu sei também que o flavor não condiz. A Bonto queria ser apenas a primeira entre os... Como é que tu traduz subjects nesse contexto? Entre os súditos do deus faraó. Eu também achei estranho o flavor test não estar parecendo isso, mas se tu for ver a Bonto na arte, ela tá matando todos os súditos. Então talvez a ideia seja eu vou chegar no deus faraó primeiro porque eu quero matar ele primeiro. Eu não sei, eu também realmente o flavor me... Pensa que ela é um deus preto, né? Então talvez ela queira o caos e a destruição de tudo. Né? Não sei, mas eu acho estranho, porque ela foi um deus preto, tu vai estar escravizado, tu não se vinga quando se liberta? Por isso que eu fiquei muito curioso com o flavor dessa carta, porque a carta parece dizer uma coisa e daí o flavor contradiz. Achei interessante, eu tô curioso. Na verdade, aquilo ali ela só tá com maquiagem por cima da cabeça de ferro. Pior que não, né? Porque as cabeças de ferro não tem boca. Só que também vazaram mais cartas, Felipe. Não sei se tu viu as outras. Mas não vamos comentar elas. Foi um vaso meio feio. A gente não vai saber o que eternalizar faz. A gente não vai... Eu acho melhor deixar pra quieto. A única coisa importante é que saiu um Crisol dos Mundos com perninhas. Não tem perninhas, ela tem escaminhas, cara. É uma não naga. Tem perna, cara, é uma cobra. Não, ela tem perninha sim porque é um bonequinho, cara. Então bonequinhos têm perninhas. Como assim, bonequinho? Não, porque sempre todo mundo brinca, aqui né? Eu sei, mas ela não tem pernas, é uma naga. Não funciona essa analogia. Vai te cagar, Nelson. Vai jogar Commander, Nelson. Maior ofensa possível no podcast. Vai jogar Commander.
Pior que essa é só. Daí é aquela que der pra acabar com a amizade, né? Vai jogar pra Paupelder. Essa é briga, velho. Essa é briga de foice já. Xinga a mãe, mas não manda jogar Paupelder, não, cara. pô. Mano, diga que a minha mãe é puta, mas, porra, Paupelder, velho. Check. Falando então sobre Commander. A Wizards descobriu mais uma forma de lançar um produto caro por ano, que é a série Anthology. Anthology, normalmente, eles pegam alguns produtos que já saíram, colocam numa caixa e vendem de novo. Então esse ano tá saindo um monte de decks antigos. Exato. E esse ano tá saindo Commander Anthology, que vai ter 4 decks de 4 anos diferentes de Commander nele. É interessante que vai ter junto aqueles contadores de vida que saíram no Commander Arsenal, que eram bem difíceis de conseguir. E vem 4 no Anthology. Então é legal. Eu só não, Os decks não sei se que vai eu curti ter, muito a escolha de decks. O da Freya Lise eu achei... Pô, todos os outros eram legais. O da Freya Lise eu achei mais fraquinho. Eu não sei qual é a lógica deles. Enfim, tem... O primeiro é o da Kalia, que é aquela Commander Marduk, que saiu na primeira coleção, que ela interage com anjos, demônios e dragões. Isso, quando o deck dela é todo baseado nesses bichos, e quando ela ataca, ela põe um de graça atacando. Então, ela é um Commander bem interessante, era difícil de conseguir, na verdade. Todos os Commanders daquela primeira leva são difíceis de conseguir. Eu lembro que eu tive que pedir, por favor, pro cara guardar os 5, porque ele só disse, se tu comprar os 5 junto, eu te vendo, senão eu vou abrir eles pra pegar as cartas. Foi foda. O próximo é o do Derevi, ou da Derevi, que é o Bunch. Tem aquele negócio que tu pode pagar 4 e colocar ele e ela em jogo. Que é o Bird Wizard. Não sei. Eu gostaria que tivesse saído o Commander com o True Name Nemesis, né? Que é o do Nekuzar, mas... Tinha que ter saído, tem Flusterstorm. Também, é verdade, né? Mas esse dos primeiros, não é? Isso. É do primeiro Commander, é verdade. Isso. Também eu nunca deveria ter saído. Esse é o ponto. Porque daí... Mimeoplasma. Eu acho que sim. É o que tem, não é? É o Mimeoplasma. Qual? Mimeoplasma. Melhor criatura ever de Magic. Não tá ligado, pô? É o que meu é a Commander. criatura Sultai do primeiro. Ah, tá. Sim. Mas aqui a questão é que daí, tipo, a escolha de decks é muito óbvia que eles pegaram os mais baratos de cada ano, sabe? Tipo, porque daí vem o Wizards com todo aquele papo de não, nós não damos atenção pro mercado secundário, nós não queremos saber de preço, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. Mas daí na hora de botar um deck que vem com Flusterstorm, outro Name Nemesis, coisas assim, eles não botam. Porque daí só o preço do Flusterstorm é quase o preço completo do Commander Anthology. Então, eles não botam esse tipo de deck porque vai quebrar o mercado secundário ou as pessoas não vão conseguir comprar o Commander pelo preço sugerido. Mas isso é muita putaria, sabe? Porque eles vêm com todo aquele discurso de nós não sabemos de nada, blá blá blá, a gente não dá atenção pra isso, mas eles dão sim. Porque se tu for pegar o custo dos decks, isso foi uma coisa legal também que o professor fez, que ele pegou carta por carta e viu assim, tipo, quanto custa pra montar se eu fosse comprar cada carta de cada um desses decks e montar esses 4 decks. Dá o preço sugerido da caixa. Não, então, eu acho que dá mais, cara. Deve dar mais. Não dá. Ele fez Talvez o teste ele pegou lá. só as cartas caras, cara, porque eu duvido tu conseguir comprar... Não, ele pegou até as cartas de $1. Ah, então. Tem um monte de carta que é menos de $1. Tá, mas entendeu? Mas é que eu, tipo, mesmo assim, ele pegou lá, ele mostrou... Na verdade, dava uma diferença de $20 se ele pegasse as cartas de $1 ou mais. E daí ele falou assim, tipo, tá, $20 pelos 4 dados, até é justo. Mas daí era mais caro, né? Era $20 mais caro. Então, mas daí tu vê que nitidamente os caras se preocupam muito com o mercado secundário, que é pra tu manter o preço sugerido, sabe? E isso é muito imbecil, porque daí o discurso é um e eles fazem outra coisa. Eu não sei se eles se preocupam com o mercado secundário, porque como eu falei, quando eu tentei comprar os primeiros Commanders, do Mimeoplasma, da Kalia e tal, eu não consegui porque ninguém queria vender o pacote fechado, os caras queriam só abrir pra tirar Nelson, carta. mas é que foi a primeira vez que eles estavam fazendo aquilo, Nelson. Eles não sabiam que aquelas cartas seriam tão procuradas e seriam tão caras. Quando eles lançaram o Flusterstorm, eles não sabiam, não, isso aqui vai jogar pra caralho, isso aqui vai custar $100. Não, foi a primeira vez que aquilo foi lançado. Mas agora, quando eles têm que reimprimir essas coisas, eles nunca reimprimem. É isso que eu tô falando. Mas eu acho que entendeu? eles não reimprimem justamente por isso, porque os caras não vão vender os bagulho inteiro.
Mas daí eles estão se preocupando com o mercado secundário. Mas não pelo, Que eles falam não que pelo eles se motivo que preocupam. tu tá falando, não porque eles querem sacanear com os jogadores e não imprimir as cartas da cara, mas porque eles querem ter certeza que Eu os não tô jogadores falando. conseguem... O que foi que eu falei? O que foi que eu falei? Que eles não botam as cartas caras pra manter o preço sugerido. Porque se eles botarem as cartas caras, ninguém vai conseguir comprar pelo preço sugerido. Foi o que eu falei. Mas isso é... O preço sugerido é sugerido, então, tipo... Não, mas entendeu? Porque daí, tipo, daí eles têm duas opções. Ou eles fazem... botam pra vender, tipo, vamos botar aqui o deck que tem o Flusterstorm, o True Name e o Escambau. E daí imprime isso pra caralho, pra daí as lojas não ter um argumento pra botar um preço alto, porque daí vai fludar o mercado com isso, e daí tu vai incomodar o lojista, porque daí ele não vai querer que a carta dele perca valor, e daí vai alegrar e vai deixar o jogador feliz. Ou então tu simplesmente não bota essas cartas, vai fazer o jogador infeliz e vai alegrar o lojista, porque isso aqui vai ficar elas por elas. E no fim das contas é só vitória pro Wizards. Porque daí, tipo, se ela botasse as cartas caras aqui e tivesse uma tiragem pequena, daí todo mundo ia reclamar, assim como foi o Modern Masters o primeiro, que daí é culpa da Wizards e eles não conseguirem comprar pelo preço sugerido. Então, a Wizards, ela sim se preocupa. Eu não tô reclamando por ela, simplesmente por ela não botar essas cartas, não reprimir as cartas importantes. Eu tô reclamando que eles falam uma coisa e fazem outra. O problema do Felipe é a hipocrisia e não a prática. Isso, exatamente. Bom, enfim. Então, o outro deck é da Freya Lise, que é o Mono Green. E que eu acho que a única carta que é interessante dali que tem é Song of the Dryads, que eu acho que vale alguma coisa. E depois tem o deck da Meren, que é o deck de Make Reanimator, que saiu naquele... onde todo mundo tinha experiência, os contadores de experiência. Isso. Que comemos, acho que é o melhorzinho desses 4, né? Provavelmente. Cara, o Commander que mais joga deles é o Mizzix, que é o azul e vermelho. E quando tu conjura uma mágica com CMC, uma instantânea ou feitiço com CMC maior do que o número de experiência que tu tem, tu ganha um marcador de experiência. E as tuas instantâneas e feitiços custam a menos pra cada marcador de experiência que tu tem. Então, dá pra imaginar o quão bom ele é. Então ele é um dos Commanders mais jogados atualmente. E tem uma coisa também que o pessoal reclamou, que é o fato de que os Commanders principais vieram foil, só que os secundários não, né? E o foil também que eles usaram pra essas cartas é um foil bem opaco, é um foil bem fraquinho, é tipo, muito ruim. Eu vi um Então, pessoal só os comentando, comandantes principais falando são foil e de qualidade das cartas, que teve alguns sets que saíram que a qualidade das cartas caiu muito. E eu vi o pessoal comentando que a Wizards estava imprimindo as cartas em outros cantos, tipo, eles têm a impressora principal deles, para os sets standard, né, os carro-chefe, e daí esses secundários eles estão tentando outros cantos, e daí a qualidade tá variando muito pra baixo. Porque normalmente eles eram impressos, eu acho que é em Michigan, na Carta Mundi. Lembra da introdução em estilo Senhor dos Anéis? Eu tive que correr atrás dessa informação. Eles imprimiam na Suíça, daí depois conseguiram imprimir dentro dos Estados Unidos, que devia ficar mais barato nessa Carta Mundi. Mas eu acho que a Carta Mundi só imprime os sets principais e não os secundários. Aí o pessoal tá reclamando. É porque a Carta Mundi, que os ela é uma empresa europeia, né? Ela era da Suíça. Ela era da Suíça, daí conseguiram abrir uma filial nos Estados Unidos. A gente viu isso em algum lugar, né? Tu mandou um artigo falando sobre isso e tal. Foi quando eu tava pesquisando pra fazer a introdução. Bom, e uma notícia eu considero triste, Duel of the Planeswalkers, que era aquele joguinho free-to-play que tinha pro Steam, Xbox, iPhone e Android, ele foi cancelado, ou seja, não vão mais haver coleções lançadas lá. É uma pena porque os caras anunciaram isso muito de uma hora pra outra e tinha bastantes pessoas que gostavam do jogo mesmo. E é uma sacanagem da forma como foi anunciado, tipo... um mês pra sair a próxima coleção, que é a Hour of Devastation, não vai mais sair nada lá. Não, e o legal foi aquilo, né? Lembra lá atrás, quando nós falamos que nós teríamos 3? Teríamos o Duel, teríamos o Next e teríamos o MTGO? Pois é, então, a gente só vai ter 2. Acho que os caras não estavam mais aguentando ter que implementar 3 coisas em 3 lugares diferentes. Provavelmente porque se bobear ali, parecia que era um pouco mais bem
implementado no Duels of the Planeswalkers, pra Pois ser é, isso que sincero. na verdade, isso que mais me chateou, porque eu achava o Duos o melhorzinho dos três. Ele é legalzinho de jogar. Era bem bacaninha, assim, ó, pra uma experiência introdutória. É muito bom porque é bem visual que as coisas acontecem, sabe? O problema é que assim como o MTGO ele é cheio de bug e o pessoal abusava muito no competitivo dos bugs. Ah, é? Eu não sabia. Sim, causar dano infinito, gerar mana infinita, várias coisas lá. Ixi. Que aditivo também é a lista de banidas e restritas, para onde o Etherworks Marvel acabou de entrar. É, isso E aí. foi um banimento que bastante gente pedia, mas eu discordo pelo que ele foi feito. Poxa, todo Pelo mundo disse o objetivo e contrário, pelo- todo mundo disse que não precisava, mas concordava porque ele foi feito. Qual que é o problema, assim? Parece... Porque, assim, eles mostraram lá os números, né? Olha só, ele é um deck que não é tão dominante assim. Ele é um deck que não tem ele tem um percentual maior de vitórias... Tipo, ele tem um percentual de vitórias maior do que de derrotas contra a maior parte dos decks. Só que ele não é tão dominante assim. Então, porém, o pessoal reclama que ele é um deck chato. Então nós vamos banir porque ele é chato. Então fica aquela Sabe? É coisa muito assim... estúpido isso. Porque se eles tivessem dado o argumento do tipo assim, o problema do Marvel é que se nós baníssemos o Lamog, ele passaria a ser usado pra jogar o Kozilek. E daí o Kozilek seria injusto. Se nós baníssemos o Kozilek, ele passaria a ser usado pra jogar o novo Nicol Bolas. E daí seria injusto. Mas não, eles deram simplesmente o argumento do, é chato. Então parece assim, eles estão cedendo ao mimimi do pessoal. Só que nem sempre esse mimimi é justo, né? Então é uma faca de dois gumes isso. Se a gente não sabe disso. Mas eu não sei, eu acho que não é exatamente esse o argumento. O que eu tomei pra mim foi que o ponto de que o deck não leva a bons jogos no sentido de que é jogar uma moeda, praticamente. Que é tipo, Também. vou jogar aqui vou rodar aqui o Marvel. Saiu o Lamog, ganhei. Não saiu o Lamog, perdi. Eu acho que é mais por isso que não é legal jogar com o deck. O que acontece? Teve agora um evento, eu não lembro se era um Star City Open ou se foi um GP, que o Brad Nelson tava na final contra... Eu agora não lembro quem era que tava jogando contra ele, mas também é um pro conhecido. Sam Black? Pardew. Não, acho que era o Pardew. Enfim, daí chegou um momento do jogo que o Brad Nelson baixou o Marvel, fez o spin, e daí o oponente dele cruzou os dedos e botou na frente da câmera, assim, sabe? Os dedos cruzados. Tipo, cara, tu tá num jogo competitivo, profissional, de alto nível, numa final, e o teu adversário não tem nada pra fazer além de cruzar os dedos, isso não é um formato saudável. Então, esse é o meu argumento. É jogar uma moedinha. Aqui, eu tenho a minha moeda, agora eu consegui minha moedinha. Vamos ver quem é que ganha, cara ou coroa. E pra mim o maior problema do Marvel era o mesmo problema do Copycat. Qual que é o problema do Copycat? Quando ele era Jeskai, era um deck muito justo. Porque era um deck muito fácil de tu conseguir jogar contra. Quando ele virou 4 cores, ele ficou um deck muito complicado. Porque ele era um deck mid-range muito bom, com uma condição de vitória que era um combo do opa, ganhei. E o Marvel ele tava muito parecido com isso. Ele era um deck mid-range que ganhava por si só, e que ainda tinha Marvel que dava essa inevitabilidade, sabe? Era um deck que só o Marvel por si só, mesmo não acertando lá o Lamog, acabava gerando card advantage e acabava fazendo tu jogar mágicas em momentos que não deveria, tipo criaturas em instant speed, por exemplo. E isso era o mais complicado, sabe? Era muito difícil tu atacar o deck. Porque quando tu atacava o deck de uma... Sei lá, tu tentava parar o pseudo combo, ele te atacava de volta com card advantage. E daí no pós-sideboard era pior ainda, porque daí tu era obrigado a subir coisas pra destruir artefato, e o cara podia simplesmente tirar o Marvel do deck e botar a Tireless Tracker e os Cambal pra gerar mais card advantage ainda. Então tu subiu um monte de coisa pra parar o Marvel, e o cara simplesmente não tinha nem tinha mais o Marvel no deck. Que era a mesma coisa que acontecia com o Copycat, sabe? Então esse eu acho que era o problema maior, assim. O deck era muito bom e muito difícil de ser atacado. Então, os únicos decks que conseguiam ser realmente eficientes contra ele eram os decks extremamente agressivos, que daí acabavam perdendo para outros decks, e daí tu acabava mais ou menos virando aquela coisa do tipo formato de 2 decks, sabe? Que eu acho que não é saudável, e que também
acaba impedindo que outros decks apareçam, porque justamente, tipo, eles não têm um bom jogo contra a Marvel, que era o mesmo caso do Copycat. Então, eu tenho esse deck aqui que é muito legal, mas ele perde pra Copycat, então não tem como jogar com ele. Então, e acho que foram várias coisas, sabe? É tanto que eles até mencionaram no artigo de banimento, né? Olha, 80% do deck ainda é jogável. Tu pode fazer lá o não sei o que de Energy, RGB, Energy, sei lá qual era a combinação de cor. E tu tem 80% das cartas já. E é um deck muito bom. Isso, exatamente. Então, e o que eu achei mais legal do anúncio foi o fato deles cogitarem fazer banimentos diferentes, né? Eles cogitaram fazer errata, tipo Errata o Hearthstone. Daí eles cogitaram fazer banimento de combinação de cartas, tipo que tem, acho que no Yu-Gi-Oh! Tem isso. Então, eles cogitaram fazer outras coisas. Eles cogitaram até tipo, enfiar a carta no standard do meio do nada, assim. Isso. Esse foi o mais louco, cara. Botar... Nossa, tenho certeza que os caras iam pegar as tochas e as foices e atacar a Wizards depois, se eles fizessem isso. Eles cogitaram botar Pit and Needle e Duress no standard. Cara, isso ia tipo, ser o caos nada, total, assim, velho. Mas sabe, tem algumas cartas que são umas respostas genéricas que eu acho que elas deveriam estar sempre no standard. E duas dessas são exatamente Pit and Needle e Duress, cara. Eu acho que elas deveriam estar no standard sempre, assim como o Tormento Invoice. Sim, infelizmente. E Anticipate. Mas aí que tá. Mas sabe que tem uma forma de burlar a regra do standard, né? Porque aqueles decks de entrada lá, os WPN, uma coisa assim, eles são válidos, as cartas lá são válidas no standard. Por exemplo, até a próxima rotação tu pode jogar com Anjo Serra no standard. E ele não saiu nenhum dos sets normais, mas ele tá naqueles decks de entrada. Dragão de Chivas também, se eu não me engano. Então, aquilo ali é uma brecha pra tu botar essas cartas no standard, entendeu? Mas... É porque o meu principal problema com Marvel e com banimento, na verdade, eu não concordo muito com ele, sabe? Enfim, eu acho que talvez é a forma mais fácil de eles solucionarem o problema e por isso que eles fizeram. Só que eu acho que se eles não aprenderam a lição deles de que eles precisam de respostas boas, não adianta, tá ligado? Vamos continuar o quê? Agora vamos banir o quê? Qual é o Luther Scooter 2.0 lá? O Coração de Kira. Sabe? Porque se for isso, a gente vai banir a melhor carta sempre do formato, tipo, até ter a melhor resposta ser suficiente, a gente vai continuar banindo muita coisa no standard. Mas tem que ver também aquele negócio, né, Matheus? Eles admitiram que eles não estavam medindo os poderes do standard de forma correta. E que eles vão ter que consertar. Mas eles não podem fazer nada antes de Ixalan. Antes do segundo bloco de Ixalan. Então, pelo menos eles admitiram o erro e estão fazendo alguma coisa pra consertar. Não adianta ficar reclamando que eles fizeram um monte de merda. Fizeram. Pelo menos vão consertar, esperamos, né? E também tem um aspecto que muita gente que defende muita gente defendeu o banimento do Ulamog, né? Porque o Ulamog já vai rotar mesmo, então podia sair, blá blá blá. Só que daí tem um aspecto que, tipo, tem muito pro player que falou essa questão do Ulamog em vez do Marvel, mas daí pensa assim, o pro player, ele tem uma visão do standard atual, do meta atual. A Wizards, teoricamente, tem uma visão do meta que vai ser lá no futuro. Por isso que eles baniram do nada lá o Reflector Mage, né? Então... o Reflector Mage ainda não se pagou. Qual seria o problema? Qual seria o problema do Reflector Mage? Até agora não se pagou, mas ainda tem um ano pra frente, né? Talvez em Ixalan que a coisa complica. Só Ixalan ele rota. E quando sair Ixalan, rota vai saber, vai que no... Zendikar e Innistrad. A gente não sabe, mas vai que com a Marvel aquela coisa fosse apelão pra caramba. E até mesmo antes, pensa assim, eles baniram antes de entrar o Copycat no formato. Pensa o Copycat com o Reflector Mage, é uma carta tempo foda pra caralho. O Copycat ia ficar mais forte, porque tu ia poder ficar fazendo blink com o gato nele, daí ficar fazendo balde de criatura pra mão do cara, o cara não ia poder jogar no próximo turno. Então, faz um pouco de sentido se tu parar pra pensar. É verdade. Faz sentido mesmo. E é capaz de ter algum combo que a gente tem que parar pra pensar também que de repente eles têm essa visão do futuro e eles não queiram dar spoilers, entendeu? É capaz de ter algum combo aloprado com ele que os caras que viram e que a gente nunca vai saber. Que talvez agora quando sair a hora da devastação a gente bata o olho, isso aqui com o Marvel ia ser muito foda.
Ou talvez não. Ou talvez só lá em Ixalan. Porque lembra que tem Ixalan no meio também, né? É verdade. Isso. Eu acho que o 7 depois de Ixalan ainda. Então, acho que foram essas as partes antes dos grandes anúncios, Da certo? semana de anúncio. E o primeiro grande anúncio, que é bem significante, é o que o Mario chamou de Metamorfose 2.0. Bom, Metamorfose 1.0 original foi um artigo que o Mario escreveu em 2014, eu acho, quando eles mudaram o formato que o Magic era feito, né? Quando eles anunciaram que a gente estava saindo de blocos com 3 coleções para blocos com 2 coleções, que nós não mais teríamos a coleção básica. E que a rotação do Standard seria mais frequente. Então, essa foi a grande Metamorfose 1.0, que na época foi muito bem vista também, diga-se de passagem. E a gente viu que, no final, algumas das escolhas que eles fizeram foram boas e as outras não. Então é por isso que teve agora a Metamorfose 2.0. Não, peraí. Antes de falar sobre o negócio em si, eu quero dizer que ele perdeu uma grande oportunidade de chamar o nome do artigo de Megamorfose. Como é que é em português? Megamorph? Morph Morph e e Megamorph. Como é Megamorph. que foi traduzido? Não, é porque em português é metamorfose. Sim, eu sei, pô, mas Não a brincadeira é funciona morph. perfeitamente. Sim. Bom, então o que eles fizeram, eles viram, a gente fez isso e não funcionou, mas por quê? Então eles pensaram um pouco melhor em quais seriam quais foram os problemas de fato, qual foi o que eles tentaram resolver e que deu certo e o que não deu. E eu acho que eles fizeram algumas coisas bem bacanas, assim, eles conseguiram aprender com o que deu certo, o que deu errado e iterar nisso e vir com alguma coisa que é potencialmente melhor. Teve algumas coisas que eu olhei, bati o olho e disse assim, porra, como é que ninguém nunca pensou nisso? Então, isso só começa a valer depois do bloco de Ixalan, tá? Então, por Hora da Devastação, por Ixalan e por rivais de Ixalan, vai ser como tá agora, e aí a partir disso que começa a mudar. A mudança, principalmente quando foram dos três blocos, dos blocos com 3 coleções para os blocos com 2 coleções, o problema que eles queriam resolver era o problema da terceira coleção no bloco, que ela ficava muito fraca. E normalmente ela não jogava muito bem com o resto do bloco, e as coisas não se encaixavam muito bem. E normalmente o ambiente de draft ficava meio sem graça, também por isso. E normalmente daí eles perguntaram para as pessoas, qual é o ambiente favorito de draft de vocês? Aí todo mundo falava, é a primeira coleção sem ter a segunda coleção junto, né? Ou seja, eu acho melhor draftar só Kaladesh do que Revolta do Éter e Kaladesh. E aí a Wizards, sabe? Então, talvez o problema não era a terceira coleção daquele bloco, mas sim o problema de ser uma coleção pequena. Então, o que eles decidiram é que de agora em diante, ou melhor dizendo, depois de rivais de Ixalan em diante, não haverão mais sets pequenos. De ovos em diante. Ovos. Ovos é o codename de rivais de Ixalan, pra quem não sabe. Não, ovos não é o do... Não, ovos é o codinome do set rivais que de Ixalan. Não, depois é sopa. Então, sopa. Então, de sopa em diante que isso vale. Então, eu achei muito legal. Sets pequenos, de fato, não tem o mesmo apelo, né? Veja que foi... Acho que o melhor exemplo disso foi Kaladesh e Aether Revolt, né? Kaladesh era muito legal de draftar, Aether Revolt era muito chato. Isso significa que as coleções serão sempre draftadas sozinho. Isso facilita o trabalho da Wizards também, né? Porque daí eles precisam só testar o draft selado de coleção em coleção, eles não precisam se preocupar entre interações entre diversas coleções. Isso pra eles facilita bastante, né? Porque daí os caras tá mais fácil. E muito mais do que isso, né? Porque tu não precisa mais ficar competindo em espaço de design entre 2 ou 3 coleções, como era antigamente. Então tu não tinha, não vamos botar todo o design de Energy agora, porque tem que sobrar um pouquinho de Energy pro set pequeno. Ou então ficava aquela disparidade, porra, todo mundo gostou desse negócio, mas a gente não pode botar no set pequeno, porque senão o set pequeno não vai ter nada de novo.
e daí o set pequeno não vai ter as coisas legais que tinha no set grande. Várias outras coisas, assim, que eles notaram. Pô, não tem motivo de a gente ter o set pequeno. Vamos fazer um puta de um set foda, fechado, bonitinho, com tudo que a gente puder colocar. Por exemplo, criamos veículos agora, vamos colocar tudo de veículo que a gente puder ali dentro. E daí não tem que se preocupar com nenhum outro set, vai ser ele por si só. Tudo fica mais simples com isso. Essa é uma das coisas que eu disse, porra, como é que ninguém nunca pensou nisso antes? E outra coisa também interessante é que daí cada bloco vai ter suas próprias... esqueci o nome, né? Habilidades. Mecânicas? Mecânicas. Cada bloco vai ter suas próprias mecânicas e que há a possibilidade de um bloco levar a mecânica pro outro, assim, mas que a princípio, de como agora eles vão ser não só mecânica, mas eles disseram... Só um pouquinho, Felipe. Só um pouquinho, não. Só um pouquinho. Felipe, não é bloco no que tu te refere, sim coleção, tá? Um bloco são várias coleções. Não, é porque exatamente, a gente tem o bloco de Kaladesh, o bloco de Kaladesh tem a coleção de Kaladesh e a coleção de Revolta do Éter. Sim, mas daí agora a gente não vai trabalhar só com blocos? Que não, daí eles não vai vão ser continuar só usando a nomenclatura só de sets agora. Não vai mais ser Isso, agora são só coleções. Tá, enfim, é a mesma coisa. Eu entendi o que o Felipe tava dizendo, não sei porque tem confusão. Porque como... Pensa assim, se tu vai ter um set... Tipo, você agora só vai trabalhar com sets, só com coleções, então quer dizer que um bloco é uma coleção. Não. Um set é uma coleção. Tá, é que set é a tradução de coleção. Eu sei, mas daí tu pode dizer que um bloco é um set. Porque agora tu vai ter blocos de apenas um set. Eu acho que eles vão dropar a nomenclatura de bloco oficialmente, mas eu acho que eles são intercambiáveis. Eu também não discordo, Felipe. Exato, porque agora ficou 1 para 1, entendeu? Porque antes tu tinha a distinção maior, porque antes tu tinha um bloco, são N sets. Agora, um bloco é um set. Eu acho que no então, coloquial é intercambiável as definições. Oficialmente, não é, né? Oficialmente eram blocos e coleções, sim. É que eu sou old school, pra mim é bloco. Mas tu tava falando, não é só as mecânicas que podem ir de um set pro outro. Se eles quiserem, por exemplo, eles acharam que... Spaghetti, vamos pegar um dos blocos sets futuros. Spaghetti vai ser sobre vikings. Mas ficou muito foda esse negócio aqui, nós não podemos fazer só um. Eles podem fazer o seguinte também. Vikings de novo, mesmo plano, continuando a história, continuando as mecânicas, não tem limitação nenhuma. Se eles quiserem fazer 4 seguidos no mesmo plano, contando a mesma história, pode fazer. Não tem limitação nenhuma. A única coisa que eles falaram é que se for ficar no plano por mais de uma coleção, por mais de um set, eles vão ter mudanças significativas. Semelhante ao que teve, por exemplo, entre... Cans, talvez? Cans não, mas... Cans e Dragons foi significativo. Tipo, Batalha por Zendikar e Juramento da Sentinela, sabe? Teve muita mudança mecânica entre eles, assim como entre Innistrad e Lua Arcana, né? Que teve mudanças bem significativas entre os dois sets, ou pelo menos uma mudança de tom da história, sabe? Que essas foram as tentativas deles de fazer os dois sets serem bem diferentes, né? Então eles tentaram, vamos mudar as mecânicas radicalmente, não deu certo. Vamos tentar mudar o flavor radicalmente, não deu certo. Então o único jeito é esquece, não vai mudar porra nenhuma, vai ser um só. Basicamente não vão haver coisas como Kaladesh e Revolta do Éter, porque daí ali vai ficar... Seria só Kaladesh, um bloco grande com tudo que tivesse direito. Isso. E daí, e a sua possibilidade de continuar, mas sem ter uma mudança significativa, é um álibi pra eles poderem fazer uma invasão ferexiana. Isso aqui é o legal, tá liberado, tá ligado? Eles podem fazer o que eles bem entenderem, não precisa mais ficar preso. Agora nós temos que fazer 3 sets. Porra, a história não dá nem pra meio set, tu quer fazer 3 desse caralho, entendeu? Tu pode ter mais side stories agora, né? Porque é só uma coleção. Como o Ixalan, né? Que pelo jeito vai ser uma dessas. E a coisa que eu quero comentar, que eu achei muito legal sobre isso, que quando eles disseram, vai dropar os sets, cara, todos os sets perderam o set pequeno. Eles não tinham nenhum que eles tiveram assim, não, eu vou continuar com a história. Nenhum. Quer dizer, eles se tocaram de que todos eles não tinham material suficiente pra um set pequeno. Porque tu tinha o Ixalan, depois era Eggs, né? Que é rivais de Ixalan. Daí tu tem Sup. Sup perdeu o set pequeno. Aí tu tem o próximo Core set. Aí tu tem Spaghetti. Também, aí Spaghetti foi desmembrado. Ele era Spaghetti e Meatballs. Eram os 2 sets. E agora eles
não necessariamente vão ter ligação entre um e outro. Pode ser que seja continuação, porque foi o único que ficou os dois nomes, né? Os dois codinomes juntos. Mas pode ser que não. Eles estão com cores diferentes no mapa que o Maru colocou. Aí tu tem Milk, também perdeu o set pequeno. Aí tem outro Core set. E daí tu tem Archery, que já não tinha set pequeno. Eu acho que já sabiam o que estava acontecendo, que Archery não foi anunciado o set pequeno dele. Então eu acho que eles já de cara já se tocaram. Opa, quer dizer que nós podemos se livrar de toda essa lixo que a gente tá fazendo aqui? Joga tudo fora. O meu medo é acontecer o que aconteceu com Batalha pros Zendikar e Juramentos das Sentinelas. Que daí eles vinham com aquela desculpinha do não, o set ficou ruim aqui, o bloco ficou ruim, porque foi o nosso primeiro bloco, só sem a terceira coleção. Porque daí, eles usam isso de álibi, né? Que antes a gente tava acostumado a fazer com 3, agora a gente tá fazendo com 2, então por isso que a gente não conseguiu fazer um negócio legal. Daí sendo que, tipo, eles falaram que estavam passando de 3 pra 2 justamente pra ficar bom. Daí agora o meu medo é a mesma coisa, quando chegar lá o Sopa, daí, olha só, não ficou bom porque foi nosso primeiro e tal. Eu tenho certeza que vai vir um papinho desse. Olha, eu não te tiro a razão. Mas eu, pessoalmente, tenho esperanças de que isso não vai acontecer, porque, tipo, tu tá cortando muito conteúdo, cara. Tu pode enxugar o negócio até sobrar, mesmo que seja pouca coisa boa, tu pode enxugar o suficiente até sobrar o pouco do bom, entende? Mas o problema é esse, que daí eles tiram o bom e deixam só a merda. Eles tiram o caviar e deixam só o churume. Vamos esperar que não. Mas uma alteração também que, na minha opinião, foi muito positiva é que a coleção do verão do Hemisfério do Norte, ou seja, o nosso inverno, ela vai ser uma coleção básica, então. Nós temos a volta dos corsets. A gente reclamou tudo. Isso é uma prova que fazer mimimi aqui no podcast funciona. Eles nos escutaram, claro, cara. Gente... Obviamente, o Maru escuta o nosso podcast quando ele tá indo pro trabalho. Exatamente. Ele tá aprendendo português só pra ouvir meu mimimi. Com certeza. Mas tem algumas partes interessantes disso, tá? É uma coleção para iniciantes, ou seja, esperem power level baixo e esperem uma coleção simples de draftar que vai ser solucionada rapidinho. E para quem drafta bastante, vai dar menos drafts interessantes antes de tu... já fiz tudo o que dava para fazer. Então isso é importante, tá? Não criem esperanças altas, Felipe, porque vai ser uma coleção fraquinha. O Core 7 ele vai ter um propósito bem definido agora. É uma coleção para iniciantes e para reprints. Então não espere... Essa é a questão. São 50% reprints no Core 7, né? Então é interessante. E eles estão tendo ele principalmente para ter cartas necessárias para a saúde do Standard. Ou seja, seria o set para ter Pitching Needle... Pra ter duras e qualquer coisa assim, que precisa, né? Por diante. Então se eles olharem, eita, fizemos merda. É só botar a carta lá no Core 7 que não precisa pensar muita coisa. Só que daí tu fica nessa situação, tipo, 50% reprint. Uhul! Mas aí não pode ter cartas complexas. Não, sabe? Mas é tipo, que o que eles falam de complexidade, certo. Cara, é complexidade, provavelmente o Maru tá falando da New World Order, que é complexidade nas comuns. Então eles disseram, se a gente tiver que imprimir a carta X, porque tá necessitado no Standard, a gente imprime como raro e tá feito. Ou como mítica que seja, e tá feito. Não interessa qual a raridade dela, interessa que ela esteja em Standard. Entendeu? Então a ideia desse cartas complexas é pra comuns, e incomuns um pouquinho mais. Mas não que, não vai ter... Nem consigo imaginar o que é uma carta complexa para iniciante, mas é uma dificuldade, acho que qualquer pessoa teria, né? Enquanto já tá jogando há um tempo. Mas essas cartas podem aparecer como raras. Pra mim, quando eu via essa parte do artigo, eu comecei, hoje não, hoje sim. Não, mas a ideia é essa, a complexidade do New World Order. As comuns vão ser tranquilas, vai ser aquele negócio, entra em jogo, tem First Strike, coisinha simples. Mas se eles... precisa de Pitting Needle, tá? Bota Pitting Needle é rara no Core 7 e era isso. Basicamente o que eles querem fazer é que não sejam cartas que sejam complicadas de tu entender. Que normalmente são cartas que eu considero interessante. Mas tem cartas poderosas que são cartas simples. Tipo, Snapcaster Mage. Snapcaster Mage é uma carta simples. Tipo, entra em jogo e dá flashback pra uma carta. Mas aí tem que explicar pra pessoa o que é flashback. Esse tipo de coisa eles não vão fazer, porque flashback não vai ser evergreen.
A não ser que a mecânica do set seja flashback, Felipe, entendeu? Não vai sair o Snapcaster aloprado que nem sai em Modern Masters. Não. Justo. Não. Isso não vai acontecer, mas, por exemplo, se a mecânica do set fosse flashback, entendeu? Até recapitular, o Snapcaster poderia ser porque ele é uma criatura simples, entendeu? Ele tem lampejo, é uma habilidade evergreen. E quando ele entra em jogo, uma carta no meu cemitério ganha flashback. Simples, entendeu? Pra mim, uma carta que é complexa, Marvel. Marvel é extremamente complexa. Carta extremamente complexa também, Paradox Engine. Ou aquela lá, o Panharmonicon. Acho que a Panharmonicon é aquela que é... Dobra os ETBs. Entendeu? E dobra ETB de tudo. Então aquela é uma carta que é complicada de entender. Aquela é uma carta que não estaria na coleção básica. Sabe? Ou se estivesse, não, se fosse absolutamente requerida pelo Standard, estaria em raro ou mítico. Então é bom só entender que não é porque são cartas simples, são cartas fracas, é só porque eles não querem cartas com complexidade de regras altas. Pode ter Tarmogoyf não é complexo. Não seria. Outra notícia boa, o Gatewatch e as sentinelas estarão menos frequentes, ou seja, por mais que eles ainda... eles ainda vão participar da história e vai ter cartinhas deles, vai haver menos cartas cartas do tipo Planeswalkers com eles. Ou seja, a gente vai explorar mais os outros Planeswalkers daquele plano que a gente está visitando. O que, na minha opinião, é muito positivo. E não só isso, Acabou mas eles não vão... Gideon. Eles não vão forçar... não vai ter mais 20 Gideon no Standard ao mesmo tempo. Mas não só isso, eles também não vão forçar que as cartas tenham um poder alto só pra vender os personagens, digamos assim. Então, tipo, quando sair um Gideon, ele não vai ser o melhor Planeswalker ever, simplesmente para as pessoas jogarem com ele nos eventos e as pessoas verem que ele é o Gideon e ele é bom. Eles não vão forçar a barra pros digamos, as caras do Magic serem boas. Se forem boas, vai ser boa, mas não é forçado que nem eles estavam admitindo que fizeram antes, né? Eu acho que não vai ter mimimi aqui eu achei bom. Outra notícia boa, menos Masterpieces, ou Masterpieces em menos coleções, porque eles viram que, se tem em todos os sets, elas passam a não ser tão interessantes, e a gente não tem criatividade o suficiente de fazer coisas, porque vocês já viram a merda que a gente fez em Amon Cat. Aí vem um problema, que daí é aquela coisa do discurso versus execução, né? Porque lembra quando eles falaram que, não, agora vai ter Masterpiece em todos os sets, vai ser a festa das Expeditions. O que eles usaram de argumento? É para as pessoas terem acesso a cartas difíceis de conseguir. É a nossa forma de reimprimir cartas que são procuradas. Então, espero que os core sets supram essa necessidade. Só que o problema é que tinha cartas das Masterpieces que eram cartas que jogavam Commander, Vintage, Legacy, coisas que não o Standard. Daí, onde é que eles vão reimprimir essas cartas? Só nos Masters agora? Eles podem reprimir no Standard se for reimprimível. Mas também tu tem os Commander, claro. Tu tem os Conspiracy, tu tem um monte de outras coisas que eles ainda podem reimprimir essas abnormalidades que não pode ser no Standard. Só que é que nem eu disse, eles já tinham isso antes. E daí usaram o argumento das Masterpieces pra fazer isso. Mas é que as pessoas querem reimpressão em massa, né? E reimpressão em massa das Masterpieces também não era. A questão da Masterpiece, eu acho que eles estão dropando por pressão das lojas. Porque vocês lembram que o Rude fez um vídeo quando saiu as Masterpieces de Kaladesh, que ele falou, eu não vou mais abrir caixa de coleções do Standard enquanto tiver Masterpiece. E muitos vendedores estão fazendo a mesma coisa, por causa da loteria. Então, se tornou inviável abrir caixas de booster, porque as caixas não se pagavam, por causa das Masterpieces. Então, eu acredito que eles estão tirando justamente por causa disso, pra elas não sugarem o valor das caixas, né? E pra eles voltarem a vender mais caixas do Standard. Porque daí eles usaram isso como uma forma de baratear o Standard e eles tiveram um rebote violento, né? Oficialmente as razões que eles deram é porque as pessoas simplesmente não estavam mais achando interessante porque tinha todo o set e eles não conseguiam manter o mesmo nível, digamos assim, de interesse pelas cartas. Então, tipo, quando saiu as lentes, todo mundo quer lente. Aí depois saiu os artefatos, todo mundo quer artefato. Aí agora saiu o quê? O que era o outro? Nem sei. Porra, foda-se, sabe? Não tinha mais o mesmo
tesão que tinha no início. Não Sim, tinha... óbvio, eles estragaram o frame das cartas. Não, nem pelo frame, cara. Não... Descontando o frame, quando tu tem uma temática legal, que tu consegue bater o olho e se empolgar, funciona melhor. Mas era óbvio que eu falei isso há muito tempo atrás, eles não têm como manter essa temática desse jeito. Já na terceira, quarta vez, eles já não conseguiram manter. Já veio, invocações. Que porra é isso, cara? Por que o Deus Verde tem menos invocação? Por que vocês fodem com o Deus Verde? Porque verde é ruim. Tá ligado? Já cagou no pinico o negócio. Não tinha como manter. Eles iam ter 5 coleções só. Era um pra cada tipo de carta. Daí depois eles iam ir pra Tribal e Planeswalker, eles iam dizer, não, Planeswalker não. Cara, eu tenho certeza que a pressão dos grandes lojistas foi muito grande. Possível. Mas eu estou só dizendo qual foi a desculpa oficial. Sim, com certeza. Então, para resolver também o problema dos banimentos que foram extensos nesses últimos meses, né? Praticamente não passa uma época de banimento sem banirem algo de Standard. A Wizards criou o time de Play Design, que eles chamam. Que é um time dentro delas que é focado em garantir que o lado competitivo. E por competitivo entenda-se Standard, Draft e Selado. Não vão se focar muito em Modern e Legacy, se focarem. Talvez eles vejam, vão impedir algum combo ridículo, alguma coisa do tipo, mas não vão testar o negócio. Isso, é só... olhou pra carta e lembrou que aquilo existe. Exato. Então é pra garantir que esse lado competitivo do Magic seja saudável e esse time e a atuação dele vai começar a ser vista na expansão de Ixalan, né? Que é os rivais de Ixalan, que é só em 2018 que vai sair. Não tenho nada a reclamar, porque era uma coisa que eu vinha pedindo faz tempo. Vamos ver, depende muito de quem serão as pessoas que eles contratarem, né? Que eles vão anunciar isso essa semana. Eles já anunciaram 3, né? Eles anunciaram um chefe, eu acho. Eles anunciaram, eu sei que é o chefe, é um bem não sei das quantas, e tem a Melissa Del Toro, e tem mais um. Enquanto eles não anunciarem o LSV, eu não tô... Ainda não... O LSV não vai, cara. Ainda não vou achar que isso aí tá certo. Que vai resolver. Como eu falei, porque o LSV ele tem o trabalho dele em outra empresa, ele não vai provavelmente trabalhar no Magic. Ele é game designer de um outro jogo de cartas lá. Pagando bem ele vai, meu. Então, só pra explicar exatamente como é que ficou a rotação do Standard, do padrão ou do T2, tá? Continua com uma rotação por ano, então a gente só vai ter uma rotação por ano, e a rotação vai ocorrer quando sair o set seguinte à coleção básica. Então, sai da coleção básica, e quando sair o set, aí que vai ocorrer uma rotação. E o que vai ficar em Standard? Vai ficar a coleção básica que acabou de sair, né? Ou seja, saiu uma coleção, tem a coleção básica atrás dela e as outras 3 coleções que forem anteriores à coleção básica. Ou seja, basicamente não tem muito como... É a melhor forma de entender, porque eles não explicaram de uma forma muito boa. Mas é isso que fica. A rotação agora não é 2 anos? É diferente. Eu não sei, é porque ela rota num ano e sai o ano anterior, né? É estranho. Porque, tipo, eles estão mudando de novo a rotação, né? Porque antes... nós tínhamos a rotação de um ano e meio, né? E daí eles deixaram pra 2 anos justamente pra diminuir a rotação, diminuir a frequência com que os decks mudam. Daí tiveram que fazer esse monte de banimento por causa disso. Não eram só 18 meses, porque o problema é que ele rotava de meio ano, né, Felipe? Então é isso que dava um estigma muito ruim. Isso, daí eles aumentaram o tempo de rotação, daí agora vão encolher de novo, daí fica essa coisa bizarra. Então, finalmente, indo para os anúncios dos 25 anos, que foram uma série de coleções que eles anunciaram. E eles anunciaram oficialmente, né, Ixalan, e anunciaram o temático, e todos nós voltamos à 5ª série, cara. Porque agora nós temos piratas e dinossauros. Fuck yes! Piratas montados em dinossauros! Não vai ser os piratas que vão ser montados em dinossauros, vai ser incas montados em dinossauros lutando contra piratas. É muito mais hardcore. Surreal, né? Que bacana, né? que setting a fuder, cara. Eu acho que é muito bacana. Então, basicamente o que a gente sabe de Ixalan vai ser Piratas do Caribe, 100%. Se você gosta de Piratas do Caribe, pode ficar gozadinho como todos nós ficamos. Ou pelo menos eu. Então, E a Vraska tá lá. Eles decidiram que a Vraska agora vai virar um pirata. Ela está em busca da cidade perdida do ouro dos Incas, que não é Inca, mas tem um outro nome.
Só que nessa cidade, essa cidade não está abandonada nem nada do tipo. Tem gente morando lá, tem incas morando lá ainda. Ou Ixalans, não sei se é o nome das pessoas. E eles usam dinossauros como montaria. Foda-se, porque Tá, e uma foda-se. coisa muito importante. A coisa mais Eles têm importante penas. de todas. Eles Exato. têm penas. Os dinossauros Eles têm penas. historicamente corretos, digamos assim. É isso aí, é isso aí. Aí. Nossa, é indescritível, é muito foda. E pra aqueles que ainda gostam ainda mais de dinossauros e que estavam esperando Muraganda, não é o set de Muraganda. Ainda tem chance de o set do mundo de Muraganda aparecer em outro set. Tá, e ainda tem mais um ponto. Dinossauro vai virar um tipo de criatura e as cartas antigas, que eram dinossauros que eles passaram pra besta ou coisa assim, vão ter ratas pra daí voltarem a ser dinossauros. Isso. Então vamos Yes. ter realmente dá pra fazer agora um deck de dinossauro. O 12 anos dentro de mim tá muito feliz. Muito E foda, outra cara. coisa que é Fiquei legal- muito empolgado com esse negócio. Demais, né? Muito bacana o set também, tipo, piratas de dinossauros. Sim, porque pô. a gente já tá... um set Mesoamérica já era legal. Mas daí os caras olharam, mas... Sim. Pô, vamos meter mais coisa aí, saiu Piratas do Caribe agora, vamos aproveitar. E pirata E piratas é a uma coisa- modinha nova, né? Não, e pirata é uma coisa muito genérica, muito fácil de tu aproveitar, né? Porque, tipo, Sim. o pirata ele pode estar chegando de navio em qualquer coisa. Exato. Podia ter piratas em Hora da Devastação, se eles quisessem. Embora fosse Sim. difícil Pode. chegar pelo deserto. Mas, Eu acho que tem um navio pirata Podem que ser anda pelo deserto. piratas de aeronaus. É? é isso aí. Cara, eu sou Que tem, apaixonado né? por Uma parte Piratas de do Kaladesh Caribe e quando tu olha a única ilustração que eles oficialmente lançaram até agora, que é a da Vraska chegando numa ilha com os Inca montados nos dinossauros, cara, é muito Piratas do Caribe. Não tem como eles negarem isso. Não tem nunca como eles negarem. Bom, o que é legal também, vai ter tipo como se fosse um outro board game de Magic chamado Explorers of Ixalan, que é semelhante, que eu não sei exatamente como é que vai ser, é pra ser um board game de Magic, só que esse tu vai ter um deck de fato, não vai ser que nem aquele, o Planeswalker Arena, que era um combate de miniatura, né? Não sei, eu só sei que tem decks e tem tiles, então provavelmente tu vai montar um mundinho e tu tem que buscar o tesouro. E as cartas que tu tem, se forem cartas regulares de Magic, eu vou ficar muito surpreso. Não, Gostaria de vão bem ser. curioso pra ver qual é a São- mecânica que eles vão usar. São decks de Magic. Tu vai usar decks de Magic Pois é, normalmente como se fosse um jogo de Magic normal. Meu chute é que vai ser algo parecido com o que é feito em alguns outros jogos de cartas. Por exemplo, Call of Cthulhu tem isso, Spycraft tem isso, Vampire the Masquerade tem isso. Que é, tu tem certas cartas que são quests. Então tu tem o teu deck e em vez de tu simplesmente atacar o oponente, tu leva as tuas criaturas ou tu leva as tuas spells e tal pra resolver os quests. Então tu tem lá um quest de Call of Cthulhu, por exemplo, é encontrar o Necronomicon. E daí tu tem uma maneira de vencer aquele quest e tu ganha o quest pra ti. Uhum. Eu acho que seria algo mais ou menos nesse sentido. Espero que seja legal, cara. Espero que seja interessante, porque eu gosto da ideia de, tipo, jogos diferentes, de mecânicas diferentes. Acho que pode ser potencialmente interessante ou potencialmente terrível também, se eles fizerem uma coisa muito ruim. Eu achei legal, porque eu acho que eles pensaram assim, pô, se a gente vai fazer um board game com o Arcanime, vamos aproveitar e expandir isso e fazer outras coisas, né? Então nós temos um set que tem piratas caçando uma cidade perdida, vamos fazer disso um jogo inteiro, né? Então Certo. tu imagina assim, sei lá, um deck lá, o deck nesse Explorers of Ixalan, tu tem o deck dos piratas, e daí o deck dos piratas, daí tu tem um baralho que em vez que é o de esquimas, ou de planos, ou de outra coisa, em vez de tu ter isso, tu tem um baralho de quests, e daí tu vem e abre, sei lá, 3 quests por jogo, e daí tu vai jogando as tuas cartas pra tentar fazer aqueles quests. Ia ser super legal. Eu também acho. O que é menos legal, entretanto, é Duel Deck novo. Eu sei que a gente gosta de Duel Deck, mas a não ser que tenha reprints bons, Duel Deck não me dos interessa anúncios é o menos empolgante, digamos assim. muito. Não é. Você acha que tem um pior? Não é não. mesmo. Não é. Porque o próximo, o Duel Deck, enfim, é Merfolk vs Goblins, sai dia 10 de novembro desse ano. E eu falei, a não ser que tenha Goblin Guide e True Name Nemesis, eu não tô interessado. Por que tu quer Goblin Guide e True Name Nemesis?
botar no cubo. Enfim, o anúncio que é chato é From the Vault Transform. From the Vault Porque, tipo, Transformers. Eu não consigo parar de pensar nisso. Mas o que vai ter nesse deck, tá? Delver, o Garruk, Huntmaster e... Uruk, a Corlin. Tudo bem. Arlen Cord eu até entendo, mas o Uruk daí é sacanagem. Daí eu crio todos que eu achava. Matheus vai comprar um From the Vault só pra postar um vídeo no nosso canal dele rasgando o Uruk foil do From the Vault. Se tiver Delver nele e ele não tiver uma arte nova, eu vou ficar muito decepcionado. Nós não estamos falando das Não, datas. daí vai ter o Delver. Não, daí vai ter o Delver. Só que daí vai ser a última forma dele, que é o de Lua Arcana. Sim. Sim. Forma perfeita, sei lá, um Vai ser negócio uma assim. bosta. Nós não falamos das datas, né? Nós não mencionamos as datas. Acho que não, dos outros. Então, Ixalan sai 29 de setembro. O board gamezinho do Explorers of Ixalan sai 24 de novembro. O Dual Deck sai 10 de novembro. E o From the Vault também 24 de novembro. Uhum. Aí, no dia 2 de janeiro, sai o livro da arte sobre Ixalan. Mas, mais interessantemente, para alegria tremenda e molhadinha de calças do Nelson, em 8 de dezembro, o que nós temos, Nelson? Fucking Unstable, terceiro 1-7. Finalmente, exatamente. Cara. Eu tenho tanta coisa pra falar sobre essa porra, velho. Mas a coisa que eu achei mais impressionante dessa porra é que o Maru tem o blog dele, que a gente já menciona trocentas vezes. O blog não, o Tumblr, né? É um Tumblr aquilo, né? Não sei. Ele tem um blog dele lá que ele responde perguntas desde 2011. E ele disse que começou a trabalhar em Unstable em 2011. Quer dizer que esse puto tá há 6 anos mentindo pra gente que não tá fazendo essa porra. Não, ele falou que era sempre when, não if. Só que todo mundo perguntava, e aí, quando é que sai o próximo Unset? Não sei, vocês têm que pedir. Mas no cu. Só te desculpo porque saiu. Eu não consegui jogar Unglued. Eu consegui comprar uns 3 ou 4 boosters quando saiu o Unhinged, porque na época eu não era muito focado em Magic e eu não sabia muito bem o que se tratava. E eu me arrependo amargamente de não ter comprado todos os boosters que tinha na loja. E agora Unstable eu vou ter que começar a pedir dinheiro emprestado já agora, pra comprar tanto a crate, que eu não quero nem uma box, eu quero uma crate dessa porra. Pra mim só serve por causa dos terrenos. Felicidade. Vai te fuder, Felipe. Vai te fuder. E outra coisa que eu quero mencionar sobre o Unstable, aquela mítica vanilla que a gente tava falando há tanto tempo, vai sair em Unstable. Não sei se pra alegria ou não das outras pessoas, quem esperava que ela fosse sair num set normal. E eu deixo aqui o meu chute, ela vai ser uma 100-100. Por 100 de mana. Pode ser. Foda-se qual é a quantidade de mana, mas já tem aquela história antiga de que o Big Furry Monster, que é hoje a maior criatura de Magic, o Maru queria ter feito ele 100-100, e o chefe de não sei das quantas lá da época disse pra ele, não, faz 99-99, vamos guardar o número 100 pra uma ocasião especial. Então o meu chute é esse. O meu chute é que o custo de mana dela vai ser... Tipo que tem aquela carta que é o maior nome do Magic, o nome dá a volta na carta. Sim. O custo vai ser assim, o custo vai dar a volta na carta. Ia ser legal. Vamos ver, né? Vai ser interessante, cara. Eu tô bem ansioso por Unstable. E eu espero que seja muito bacana, cara. Espero que tenha umas cartinhas que sejam também interessantes de tu colocar no cubo, sabe? Que nem eu tenho no meu cubo agora Blast from the Past e Booster Tutor, né? Uhum. Eu gostaria de ter mais cartas de Unset, assim, que sejam cartas boas, né? Tipo, porque Blast from the Past é uma carta boa e Booster Tutor é muito interessante, além de ser um tutor. Então, eu acho gostaria que tivesse mais cartas assim que poderia colocar. Eu acho que a chance é grande, porque eles já começaram a fazer essa brincadeira de cartas diferentes com Conspiracy, né? Já tinha as cartas que mexiam com o draft em Conspiracy, então o Maru deixou bem, enfatizou bastante isso. Nós vamos fazer um Unset com as regras modernas de Magic. Quer dizer que eles têm muito mais bagagem pra fazer coisas diferentes do que eles tinham naquela época. Porque naquela época as regras eram muito mais fechadas, os caras não deixavam eles fazer tanta coisa assim.
Então eu acho que hoje, como eles já relaxaram nos Conspiracy da vida pra fazer coisas completamente aleatórias, ou até no jogo normal mesmo, lembra daquelas cartas especiais que tinha em Teros, que eram as cartas do herói? Então eu acho que tá bem mais relaxado hoje pra ele brincar mais longe. E, como ele falou, vai ser um set feito pra ser draftado em si mesmo. Então o negócio tem que jogar, tem que funcionar. Tem que ser jogável. Porque só assim que dá pra draftar Unset, Pois é. Eu já vi uns caras que misturavam os Unset com as outras coisas, mas eu acho que os outros 2 Unsets não foram pensados pra draftar. Tu olha as cartas assim, a maioria delas não é nem jogável, tá ligado? É só brincadeira, brincadeira, mas não dá pra efetivamente tu jogar com aquilo. O jogo não ia ir pra lugar nenhum. E se eles conseguirem fazer o negócio ainda ser draftável, muito legal. Eu espero que tenha coisas como: eu casto Harlan Wrangler. Em resposta, eu tiro minhas calças. Pra quem não sabe, isso é uma carta que foi efetivamente feita. Ela foi feita, só não foi impressa. Os advogados da Wizards não deixaram. Que era o... Não tem? Existe? Existe, eu tenho a foto dela. Sim, mas o Harlan Wrangler foi printado. Não, mas eu tô falando do Disrobing Scepter. Tá. O cetro de tirar a roupa. Que você, se eu não me engano, pra cancelar a parte do dano, tu tirava partes da tua roupa. Peça de roupa. Peça de roupa. Os advogados da Wizards não deixaram eles imprimir ela, mas ela foi feita. Levando-se em consideração o tipo de criatura que joga Magic, eu prefiro que seja assim. Porque o Harlan Wrangler, ele tem travessia de jeans, né? Então ele não pode ser bloqueado se o oponente tá usando jeans. Então eu vou atacar com o meu Harlan Wrangler. Em resposta eu tiro minhas calças. Então, só algumas coisas rápidas, assim, né? Então, dia 19 de janeiro, a gente tá voltando pra Ixalan, né? Então vai ter o segundo set, que é Rivais. E no dia 16 de março de 2018, tem um novo Masters, que é o, Masters 25, que vai ser o Master dos 25 anos de Magic. Vamos ver se vão ser coisas boas. Eu não aposto nisso. Eu não acho que vão ser coisas boas de novo. Mas a melhor parte de tudo isso é que no dia 28 de abril de 2018, para onde nós estamos indo, Felipe? Dominária! Nelson. Quem tá no time de design de Dominária, Nelson? Richard fucking Garfield. Que bacana. Então já Muito foi bacana, anunciado cara. qual vai ser o próximo grande set a ser esperado. Retorno à Dominária. Muita gente pedia, nós inclusive. Finalmente vai acontecer e quem melhor do que pra fazer isso do que o Richard fucking Garfield. Garfield, cara! A gente vai ter Black Lotus no set!